Muito bem. Bom dia. Estava só aqui antecipando para o professor Danilo um pouco sobre o GPIDA, o que a gente tem feito aqui nos nossos encontros. Mas já estamos aqui à disposição. A senhora pode assumir aí a coordenação dos trabalhos, por gentileza. Tá certo, muito obrigada. Podemos gravar? Nós já iniciamos a gravação, doutor. Ótimo, perfeito. Então, eu quero dar bom dia e dizer da satisfação que nós temos de retomar as atividades do GPIDA. Quero dar as boas-vindas especiais aqui ao professor Danilo Cerejo, que, de uma forma tão generosa, a gente sabe que ele tem uma agenda muito lotada, tanto que nós tentamos marcar o início do GPIDA para várias outras datas e não conseguíamos, em razão da agenda do professor. Então, eu faço um agradecimento muito especial, professor Danilo, por o senhor estar aqui conosco. Esse grupo de pesquisa é um grupo extremamente importante para todos nós, tanto da Escola Superior do Ministério Público, quanto do Ministério Público do Maranhão, e eu ouso dizer Ministério Público Brasileiro. Vejo aqui a Joyce Queda, que é a nossa parceiraça do Ministério Público do Pará. Joyce, muito obrigada. A Joyce foi responsável por abrir vários caminhos para a gente. Agradeço à professora Maíra, que daqui a pouco vai assumir, vou devolver a ela a coordenação do grupo, ela que vem coordenando tão bem o GPIDA. Cumprimento Letícia, servidora da escola, que está aqui conosco também, doutora Ilma, e em nome de quem cumprimento todos os membros e servidores e estagiários do Ministério Público do Maranhão. E eu quero dizer que o GPIDA ele é tão importante para a gente porque é um grupo de pesquisa. Tradicionalmente, as escolas institucionais, professor Danilo, de Ministério Público, elas não tinham essa vertente de atuar em pesquisa, o que nos causa muita espécie, porque nós temos aqui um lugar especializado e privilegiado, onde nós conseguimos ter acesso a dados e produzirmos dados e números que outras instituições talvez não tenham. Então, tratar de uma forma séria e científica esses números, esses dados que nós temos, é extremamente importante, né? Então, no dia 8 de fevereiro, depois de um processo um pouco longo, nós conseguimos incluir o GPIDA, o nosso grupo de pesquisa, de uma forma totalmente pioneira, onde um grupo de pesquisa sozinho, um grupo de pesquisa de escola de Ministério Público sozinho, entra no diretório, com muita ajuda da Joyce, que ela tinha trilhado o caminho, mas em parceria com a UFPA, né, Joyce, também. O de vocês também foi sozinhos, né? Muito bem. Então, nós exatamente seguimos o caminho de Joyce. Nós conseguimos, no dia 8 de fevereiro, e foi um dia que nós ficamos muito felizes, né, Maíra? Uma reunião com os consultores lá do CNPq, e incluir exatamente o GPIDA, junto com o GEDA, já fazia parte, que é o do Pará, no diretório dos grupos de pesquisa. E por que isso é tão importante? É importante porque nos coloca em contato com pesquisadores do Brasil inteiro. Modifica a forma de olhar da comunidade acadêmica para as nossas escolas institucionais, para a pesquisa que nós realizamos dentro das escolas. E também, além de nos conectar com essa rede de pesquisas, né, brasileira, ela nos faz ascender e ter conhecimento de uma série de editais que até então não chegavam para a gente aqui. Então, por isso, o GPIDA, este ano, ele já inicia de uma forma, assim, muito alegre, muito feliz, e no sentido de que já caminhamos algo, temos muito a caminhar. Agora, nós resolvemos fazer um recorte maior dos nossos assuntos, e sendo o Estado componente da Amazônia Legal,
que tem o maior número de comunidades quilombolas, nós resolvemos realizar este recorte e começar com a sua oitiva, professor, nos contando um pouco da experiência da comunidade quilombola lá de Alcântara. Eu vou devolver a palavra agora para a Maíra, para ela fazer a sua apresentação e para que nós possamos ouvir o senhor. De antemão, sejam todos muito bem-vindos a esse espaço virtual da Escola Superior do Ministério Público do Maranhão, em parceria com o CEAF do Pará, e sejam bem-vindos à pesquisa. Bom dia a todos e a todas. Agradeço a fala da doutora Carla, assim, sem tomar muito tempo. Só agradecer novamente ao professor Danilo e apresentá-lo de forma bem breve. Professor Danilo é quilombola de Alcântara, aqui do Maranhão, cientista político e pesquisador vinculado ao EMA. Professor, a nossa dinâmica aqui de sala é bem dialógica, então fique à vontade. A gente costuma fazer um tempo de exposição, seguida aí dos debates, de perguntas, né, de angústias, na maioria das vezes, e a gente realmente está muito feliz de recebê-lo aqui no GP, da sala de aula toda sua. Fique à vontade. Ok, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui também e poder compartilhar um pouco da experiência das comunidades de Alcântara nesse processo de litigância internacional, especialmente no sistema interamericano de direitos humanos. Para além do sistema interamericano de direitos humanos, nós também temos uma ação na OIT, que está ainda em andamento. Mas vamos lá, sem mais. Bom dia a todos e a todas. A luta das comunidades de Alcântara no que diz respeito ao enfrentamento com o Estado e com o programa aeroespacial, ela se inicia na década de 1980, quando o governo do Estado do Maranhão resolve, a pedido do então Ministério da Defesa, desapropriar uma área de 52 mil hectares em Alcântara para implantação da base espacial, chamado Centro de Lançamento de Alcântara, ou CLA. E aí, com isso, se iniciou o processo de remanejamento das comunidades quilombolas de Alcântara, que até então, naquela época, não se falava em quilombos, da existência de quilombos em Alcântara. Nós estamos falando, um contexto anterior à Constituição de 88, e um contexto marcado, caracterizado pela ditadura. Nós estávamos ainda sob a égide do regime da ditadura. E aí essas comunidades foram transferidas, 30 comunidades, e um total de 312 famílias que foram transferidas do litoral de Alcântara, da região próxima ao mar, para uma região mais ao centro de Alcântara, que ficou conhecida desde então como agrovilas, que foram construídas pelo Estado para receber essas famílias que foram remanejadas. E aí, com isso, você tem uma série de impactos de ordem
econômica, social e cultural, sobretudo, alguns desses impactos, inclusive, eles são impactos que são irreparáveis, porque são impactos de ordem, de ordem imateriais. E aí, a ideia seria dar continuidade ao processo de remanejamento de todo o das comunidades que estavam em todo o litoral de Alcântara, o que não foi possível porque um dos argumentos utilizados para autorizar a construção da base espacial é que em Alcântara, nessa região, existia um vazio demográfico. Não tinham pessoas ali para o Estado. Só que quando foram operacionalizar a ideia, o Estado se depara com mais de 800 famílias ali. Então, não seria tão fácil. E logo em seguida veio o processo de redemocratização. Veio a Constituição de 88. Contudo, o Estado nunca abandonou o objetivo de dar seguimento à construção da base em todo o litoral de Alcântara, portanto, tirar as outras comunidades de Alcântara. Então, esse é um projeto, é uma ideia que vira e mexe, ela vem à tona, porque ela nunca foi abandonada pelo Estado, apesar da redemocratização. E apesar de a Constituição de 88 reconhecer e investir, reconhecer o direito de propriedade das comunidades quilombolas e investir essas comunidades de cidadania e direitos. No caso de Alcântara, o Estado reconheceu em 2004 que se trata de um grande território quilombola. É resultado de uma ação civil pública proposta pelo MPF, que, no âmbito do inquérito ainda, foi feita uma perícia antropológica em que se evidencia que, de fato, como as comunidades estavam dizendo, ali é um grande território. Na área desapropriada, um total de 156 comunidades. Então, e aí em 1991, já pós-redemocratização, Collor, quando presidente, amplia essa área para de 52 mil hectares para 62 mil hectares e federaliza, né, a situação, porque até então era um decreto estadual. E aí tem-se um decreto federal. E aí, no âmbito dessa ação civil pública que foi proposta em 2001, após a conclusão do laudo pericial, do laudo antropológico, aliás, tem-se uma decisão da Justiça Federal, aqui no Maranhão, de primeira instância, em que determina ao Estado que se faça o reconhecimento, a demarcação e a titulação do território quilombola de Alcântara. E aí é nesse contexto que a Fundação Cultural Palmares, em 2004, reconhece essas 156 comunidades como quilombolas. Posteriormente, nos anos seguintes, os outros dois territórios que formam o município de Alcântara, que é o território de Itamatatiba, que é uma região mais ao sul do município, e a Ilha do Cajual, elas foram também reconhecidas pela Fundação Cultural Palmares como quilombolas. Com isso, todo o município de Alcântara ele é
reconhecido como quilombola, com exceção da sede, da cidade de Alcântara. E aí, com isso, Alcântara é proporcionalmente o maior território quilombola do país hoje, né? Isso foi confirmado pelo último censo, em que o último censo aponta que 84% da população de Alcântara se autorreconhece como quilombola. Então, nós somos aí a maior população quilombola proporcionalmente, a maior população quilombola do país. E aí, por conta desse conflito com a base, por conta de uma série de violações, nós, em 2001, apresentamos uma denúncia na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, em função das violações ocorridas e nunca reparadas em Alcântara no processo de implantação da base espacial nos anos de 1980. Em 2006, a comissão admite a denúncia, ela publica um relatório em que ela diz que, de fato, há um processo de violação ininterrupto. Isso é muito importante do ponto de vista técnico, porque as violações ocorreram, começaram em 1980. O Brasil assume a competência do sistema interamericano, a jurisdição, em 1998. Em tese, isso não iria retroagir para alcançar as violações ocorridas na década de 80. Mas nós conseguimos comprovar, no âmbito do caso no sistema interamericano, de que essas violações elas não sofreram quaisquer tipos de interrupções, elas foram violações de direitos humanos continuadas desde 1980, o que a comissão teve o mesmo entendimento e sustentou isso no processo de admissão da denúncia na corte. E aí, admitida em 2006, você tem uma audiência em 2008, foi a primeira audiência do caso, e aí a segunda audiência do caso foi em 2019. Então, você tem aí um tempo bem longo entre uma audiência e outra. E essa segunda audiência ela foi em novembro de 2019, solicitada por nós, por conta do acordo de salvaguardas tecnológicas firmado entre o governo brasileiro e o governo dos Estados Unidos, para uso da base de Alcântara. E aí tem-se essa segunda audiência, né? O relatório. E aí, nessa audiência, a gente pede para a comissão: olha, tá feio, isso aqui, vocês estão com esse caso há muito tempo, não tem avançado. Nós queremos que a comissão faça relatório de mérito do caso, para que estabeleça as recomendações ao Estado, para que o Estado cumpra. Estamos falando de 2019, e aí, em 2020, no governo do Bolsonaro, a comissão publica o relatório com aproximadamente 8 recomendações principais, entre elas que o Estado brasileiro titule o território, e aí é preciso entender que, do ponto de vista do processo administrativo no INCRA e do processo judicial, todos esses aspectos, eles estão perfeitamente, todas as fases e procedimentos concluídas, não houve sequer contestação de terceiros,
e nem sequer houve contestação da União, que tem interesse na área para expandir a base espacial. Então, você, do ponto de vista jurídico, você tem um processo perfeito em que, inclusive, a União perdeu o prazo de apresentar qualquer tipo de contestação ou de recurso. Então, não há nenhum óbice legal para, para impedir a titulação do território de Alcântara. Então, o Estado só não fez isso até agora porque não quer, por conta dos interesses dos militares na área. E aí, o governo o governo Bolsonaro não cumpriu nenhuma das recomendações, que é emissão do título, fazer consulta prévia, livre e informada à luz da Convenção 169 da OIT, realizar o estudo de impacto e o respectivo relatório de impacto ambiental do centro, do CLA, porque funciona há 40 anos sem licença ambiental e não tem nem estudo, nem relatório de impacto ambiental. A imediata titulação do território quilombola de Alcântara, a solução judicial dos mais de 70 processos que são inerentes à desapropriação, que as pessoas que tinham propriedades privadas em Alcântara, elas não foram sequer indenizadas até hoje, ou sofreram qualquer tipo de reparação. Uma das recomendações é que o Estado permita que as comunidades possam participar dos lucros gerados pela atividade espacial em Alcântara, que o Estado formalize um pedido de desculpas às comunidades quilombolas de Alcântara, porque foram desapropriadas no período da ditadura, que o Estado se abstenha de repetir, ou seja, de realizar novos deslocamentos de comunidades em Alcântara. Tem uma série de recomendações, outras menos com alcance menor, que é um alcance mais procedimental, mas essas são as principais recomendações. A central disso tudo é a imediata titulação. Enfim, o Estado brasileiro não cumpriu, porque nós estávamos numa época, eu não preciso entrar em detalhes, mas numa época de profundos retrocessos quanto ao cenário de direitos humanos, mas também se fosse numa conjuntura outra, ou agora, por exemplo, também dificilmente o Estado iria cumprir. E aí o Estado não cumpriu em 5 de janeiro de 2022, a comissão encaminha para a Corte Interamericana. E aí, diferente da comissão, que fica 20 anos com o caso em cima do colo, né? Porque não tem prazos pré-determinados, na Corte, a Corte tem um processo mais célere, ela costuma ser mais rápida. Então, quando a Corte recebeu, no dia 5 de janeiro de 22, ela, na semana seguinte, ela já nos notificou para a gente apresentar o EPAP, Escritos de Petição, Provas e Argumentos, que é como se fosse a petição inicial, em que as peticionárias, elas instruem, é como se o caso voltasse a estaca zero, elas instruem novamente o caso com novos dados, provas, documentos. Então, e deu um prazo de até 5 de maio de 2022 para a gente apresentar. Dentro desse prazo, nós fizemos o processo de
peritagem, apresentando 5 perícias, em que a gente entende que são importantes para instruir o caso. Nós apresentamos uma sobre racismo estrutural e política espacial brasileira, que é uma peritagem que foi feita por um professor da Universidade do Texas, em que ele evidencia como é que o racismo estrutural e institucional serviu para autorizar o funcionamento ao longo desses 40 anos da base espacial, sem estudo de impacto ambiental, passando por cima de tudo, de direitos, e como é que isso se reflete na não implementação de políticas públicas, né? Em Alcântara. A outra foi sobre um laudo psíquico social, foi uma perícia em que evidencia os efeitos e os traumas políticos, sociais e coletivos gerados pelo processo de implantação e gestão da política espacial em Alcântara, as comunidades de Alcântara. Né? Isso foi feito pelo Observatório do Trauma Psíquico Político da Universidade de São Paulo. A outra perícia foi sobre uma perícia um pouco mais curta, foi sobre a situação judicial, né, em que analisa todos os processos e o não cumprimento de sentenças e decisões que existem em torno desse conflito. A outra, que foi a mais importante, eu acho, todas elas são, mas ela foi mais importante porque ela foi a perícia que foi inquirida pela corte no dia da audiência, que foi sobre o processo de consolidação do PEB, que é o Programa Espacial Brasileiro, e os impactos disso na vida das comunidades, que foi feito por um professor da UEMA, professor antropólogo, que é formado também pela Universidade do Texas, e que ele é vinculado hoje à UEMA, e ele é antropólogo, e é de uma das nossas comunidades em Alcântara. E ele fez essa perícia para a gente. E a outra foi sobre consulta prévia, que não foi nossa, embora a gente tenha apresentado, mas a corte, a comissão apresentou a mesma perícia, o mesmo tema e o mesmo perito, que é sobre consulta prévia, livre e informada, que foi apresentada no dia, que foi escrita pelo professor Carlos Frederico Marés, da PUC Paraná, que é um cara especialista no tema da consulta prévia, livre e informada. E aí, nós apresentamos isso junto ao EPAP, e aí no dia 5 de maio nós apresentamos, aí tem aquela fase em que o Estado apresenta sua contestação, a gente apresenta observações à contestação do Estado, e aí, feito isso, concluída essa fase de observações e, e, e contra-observações, contra-relatório, né, a Corte agendou a audiência para o dia 26 e 27 de abril do ano passado, de 23, para ocorrer no período de sessões do Chile. Então, e para a gente foi bom, porque saiu menos caro, mas a audiência estava prevista para ocorrer em julho, na cidade de São José da Costa Rica. Só que eles anteciparam, a corte antecipou para abril, porque é um caso emblemático, né? Pela quantidade de comunidades, e é o primeiro caso de comunidades quilombolas do Brasil que está sendo julgado por violações contra comunidades
quilombolas. Então, é a primeira vez na história do país em que o Brasil está sendo julgado por violações praticadas contra comunidades quilombolas. Então, por conta desse dado histórico importante, e tal, a corte antecipou e trouxe isso para um país da América do Sul, porque entendeu que era simbólico e tal, essas coisas. Enfim, agora nós estamos nessa fase de aguardar a sentença, né, da corte, que aí não tem data para sair, mas a estimativa é que ela saia agora entre abril e até setembro do próximo semestre. Deve sair aí a sentença da corte que acreditamos que seja condenando o Estado brasileiro, a não ser que a corte reveja toda a sua jurisprudência, mas a expectativa é que o Estado seja condenado. E aí, entre uma das coisas mais importantes é que seja condenado a titular o território e que seja condenado a constituir um fundo de reparação comunitária e gestado pelas comunidades no valor de 30 milhões de reais, o que é muito pouco, porque não dá, ao longo de 40 anos, nem 1 milhão por ano, e que a corte, e tem um pedido aí que é muito caro, que eu não sei como é que vai, que o Estado brasileiro, a União e o atual o governo vai tratar, caso a corte é, condene, que a gente está pedindo que o Estado brasileiro formalize pedido de desculpas às comunidades quilombolas de Alcântara dentro de uma discussão de memória e verdade pelas violações ocorridas durante a ditadura. Então, e a gente sabe que o posicionamento do atual governo é silenciar sobre esse tema, né? E aí vai, não sei como é que, Carlos, porque no dia da audiência, isso foi pautado nas alegações, na sustentação oral, aliás, do Estado. O Estado fez uma declaração pública pedindo desculpas, mas não é isso que nós estamos pedindo. Por isso que nós rejeitamos nas nossas alegações finais. Por quê? O que nós estamos pedindo é que a União estabeleça um procedimento de consulta prévia livre e informada para que as comunidades determinem a forma, o conteúdo e o alcance desse pedido de desculpa, porque não é o nosso agressor, no caso, o, o Estado, que vai determinar o alcance dos nossos danos que foram sofridos, ou o tamanho das nossas dores. Então, e que esse pedido de desculpas alcance o governo do Estado, porque foi o governo do Estado quem publicou o primeiro ato, que é o decreto de desapropriação, em 1980. Então, não é uma mera declaração pública. E a outra coisa que o fundo, que eu não sei se vocês conseguiram acompanhar isso, é que o Estado já disse lá no dia da audiência que ele vai pagar os 30 milhões. Inclusive, o Estado já começou a fazer isso, já está, inclusive, incluído no orçamento. Isso nos cria um problema, porque, assim, do ponto de vista técnico, não existe sentença ainda. A gente não sabe se a Corte vai, inclusive, aceitar esse pedido. A esperança é que sim, mas acho que não sei, tudo é possível. Não existe sentença obrigando o Estado a criar fundo. Então, o Estado, quando ele se antecipa com o propósito de esvaziar a sentença, né? Porque ele já imagina ou pressupõe que ele vai ser condenado, porque tem uma farta jurisprudência da corte sobre isso. Mas, enfim, eu já extrapolei aqui o meu tempo em 8 minutos. Eu vou encerrar por aqui e a gente continua aí com as discussões. Doutora Carla, doutora Renata, gostariam de iniciar a retomada da fala?
Oi, bom dia. Eu vou deixar para a anfitriã aí conduzir os trabalhos. Oi, Renata, tão bom tê-la aqui conosco. Professor Cerejo, nós reconhecemos que essas fronteiras que a topografia dos mapas nos impõe, não são fronteiras para a nossa atuação, nem para o nosso trabalho, nem para as questões sociais que nós enfrentamos. Então, eu fico muito feliz, sempre que eu olho Joyce e Renata Cardoso. Renata é promotora de justiça do Pará, Joyce é pesquisadora do Pará, e vinculada ao Ministério Público também de lá. Eu sempre fico muito feliz quando a gente consegue fazer o enfrentamento dessas questões, que são questões tão complexas, né? Na verdade, são questões de muito simples resolução, basta ter a vontade política, né? Mas a gente sabe que, sim, são questões muito complexas, né, por envolverem tantos interesses e por tratarem de problemas estruturais, né, e uma interseccionalidade absurda, né. Nós estamos com um curso de letramento em gênero, e a gente, eu tenho repetido isso muito para que fique bem fixado, né, que as vulnerabilidades, elas são da condição humana, é claro, mas elas também são realizadas, e a questão elas são realizadas e fortalecidas e indicadas a que grupo que vão ser os alvos das vulnerabilidades, através de uma distribuição de privilégios e desvantagens feita pelo Estado. E quando acontece a interseccionalidade, que é a superposição de vulnerabilidades, o Estado também é responsável por isso. Então, eu agradeço a fala do senhor, todo esse relatório de quem conhece muito, porque vivenciou, e devolvo aqui a coordenação, lhe agradecendo pelas palavras, por ter nos colocado a par da situação do estado da questão atual. Devolver a palavra a Maíra, que faz a condução do grupo, mas dizendo que Maíra só chegou para mim o relatório da OEA. Nós temos o relatório esse que o professor Cerejo se mencionou, da Corte Interamericana. Nós temos algum documento para distribuir como material de apoio. A gente pode sondar, doutora, o que a gente caminhou mesmo foi o relatório de mérito da comissão, até se o professor Cerejo puder nos encaminhar também material de apoio, acho que é muito válido. Vou aproveitar o momento, já vendo que a Joyce já pediu a palavra, esse é o momento, temos aqui também outros pesquisadores, vi que o Ministério Público do Piauí também está aqui conosco, o João Malato mandou uma mensagem, então os pesquisadores que estiverem aqui presentes, quiserem entrar no diálogo, fiquem à vontade, essa é a oportunidade que a gente tem. Já te passo a palavra, Joyce, está contigo a fala. Primeiramente, bom dia a todas e a todos. Obrigada, professor Danilo. Gostei muito da sua apresentação, porque eu estou aqui muito feliz, que ela tocou em pontos muito importantes para a gente. Atualmente, aqui, o GEDA, o Grupo de Estudo aqui do Ministério Público do Pará, a gente tem desenvolvido uma atividade junto a Barcarena, as comunidades quilombolas de Barcarena. Recentemente, eu fiz um relatório sobre a implementação de uma estação de tratamento de esgoto dentro de um território quilombola. E, na verdade, doutora, eu queria pedir todo o material que fosse possível a disponibilização, o laudo psicossocial, a perícia da situação judicial, porque tudo isso ajuda como entrar aqui, fortalece aqui o que a gente tem produzido e escrito no âmbito do GEDA, a consulta, esse trabalho sobre a consulta prévia, todas essas perícias que o senhor mencionou, eu anotei aqui, se fosse possível o senhor disponibilizar para a gente, seria maravilhoso. E aí também essa manifestação, o PAP, né, que essa petição inicial, que foi feita em janeiro à corte, se fosse possível também, eu estou falando tudo que for possível de acesso público, se eu pudesse mandar para a gente está aqui numa tarefa, essa atividade do GEPIDA, com o GEDA, visa, no final desse ano, né,
a gente lançar um guia, ou um manual, ou um relatório de atuação do Ministério Público em relação às comunidades quilombolas nos 2 estados, né? A gente fez um levantamento de acordo com o censo do IBGE de 2022, e na Amazônia, em primeiro lugar, o Maranhão, em segundo lugar, o Pará, que mais concentra a população quilombola. E, inicialmente, é isso aqui, para deixar a fala para os outros colegas, e obrigada, Maria. Obrigada, Joyce. Já vou reforçar o pedido também, professor Danilo. Todo o material que o senhor puder nos encaminhar. Passa a palavra agora ao Ezequias. Bem, bom dia a todas, a todos. Bom dia, professor Danilo. Muito obrigado, né, por sua disponibilidade, sua fala tão assertiva e necessária nessa manhã. Também queria, né, já estava aqui, para solicitar, em especial, né, essa petição, a petição em si, eu acho que é um documento histórico, é um documento, né, muito importante para que a gente possa analisar e até avançar nos estudos acerca dessa causa em específico. Mas também fiquei curioso em saber, professor, se dentro, né, desses estudos e o que há especificamente voltado acerca das análises antropológicas sobre o que esse deslocamento, né, impacta na perda da identidade cultural dessas comunidades quilombolas, né? Houve, né, algum estudo específico nesse sentido? O que isso é um ponto essencial que dentro da petição que foi realizada à Corte Interamericana, foi analisado pela comissão. Eu acho que além, né, para além de todas as questões, essa perda cultural, esse impacto sobre a identidade cultural dessas comunidades é muito significativo. Professor Danilo, pode ficar à vontade. Então, eu tenho uma péssima notícia para dar para vocês. Os documentos produzidos no âmbito do caso na Corte Interamericana, eles não podem ser publicizados até que a Corte emita a sentença. A Corte recomenda que esses documentos não sejam divulgados para evitar qualquer tipo de interferência. Mas é uma questão que todo mundo que a gente fala sobre isso pede. Todo mundo pede acesso a esses documentos. Mas o que nós estamos pensando em fazer, assim que sair a sentença, é torná-los públicos imediatamente. Nós estamos no processo agora de finalização de um site sobre Alcântara e, além dessas peças todas, aí nós vamos estar disponibilizando outros documentos, livros, tudo que possa contribuir. E o nosso objetivo também é publicar as principais peças do caso, EPAP, perícias, relatório, tudo, em, em livros, né? Em alguns volumes. Então, nós estamos nos organizando para isso, para quando sair a sentença, além de disponibilizar isso em site, nós vamos publicá-los em livros. Essa é das nossas coisas que estão sendo pensadas. Então, infelizmente, eu já aviso que não vou poder ainda disponibilizar esses documentos. Existe, sim, parte da discussão no sistema interamericano tem como elemento central a discussão de como o processo de deslocamento
na década de 80, ele implica em perda de identidade e como é que isso implicou em mudanças no modo de vida cultural e social dessas comunidades de Alcântara, como é que isso reverbera, por exemplo, no aspecto econômico, nas relações econômicas de Alcântara, das comunidades de Alcântara, e na questão da segurança e soberania alimentar. Então, tem uma série de estudos sobre isso, mas, principalmente, o laudo antropológico que foi feito, ele está disponível na internet, é só vocês procurarem os quilombolas de Alcântara e a base de lançamento os quilombolas e a base de lançamento de foguetes de Alcântara. É o nome do livro, Os Quilombolas e a Base de Lançamentos de Foguetes de Alcântara. O volume 1 e volume 2 é o principal laudo antropológico de autoria do professor Alfredo Wagner Perno de Almeida, que é a peça que vai sustentar a ação civil pública que foi determinar a obrigação do Estado brasileiro em reconhecer e titular Alcântara, e é também a peça que vai, uma das principais peças que vai fundamentar a propositura da ação na Corte, na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, e é uma das peças que também subsidia a nossa denúncia na OIT, que ainda está em andamento. Foi apresentada em 2019 uma reclamação contra o Estado brasileiro em função da violação ao direito de consulta prévia livre e informada em alusão à Convenção 169 sobre povos indígenas e tribais, né, que traz para o direito brasileiro a questão do direito de consulta prévia, livre e informada todas as vezes que as comunidades estiverem diante de projetos de desenvolvimento ou medidas administrativas e legislativas que sejam capazes de ferir os direitos e os interesses dessas comunidades. O Estado deve fazer consulta prévia, livre e informar das comunidades de quilombolas, indígenas ou a outros povos e comunidades tradicionais. Então, essa peça, ela é a principal peça do ponto de vista antropológico, que ela vai dar aí subsídios para uma série de discussões e de ações. Professor Danilo, eu queria também. Nós temos aqui na Escola Superior um projeto chamado Pertencer, que a gente trabalha com o quilombo urbano, está buscando credenciamento como quilombo urbano, ali do Coroadinho, um bairro aqui da cidade de São Luís. Um desses processos, na verdade, o Pertencer, ele tem esse objetivo de resgate das identidades e da ótica de pertencimento, né, que as pessoas se percebam como um quilombo urbano ali dentro daquela região, por toda a questão cultural que eles já desenvolvem, né, pela forma como eles se organizam socialmente. E aí eu vi que o senhor mencionou na sua fala que teve esse processo de reconhecimento também com Alcântara, né, que tem até a participação da Fundação Palmares. O senhor poderia compartilhar conosco também um pouco como, se tiver esses dados, né, como foi esse processo de reconhecimento, que eu acho que para a gente é uma experiência importante, já que estamos nesse projeto Pertencer, trabalhando também com o quilombo urbano. Tá. Então, esse é um processo longo, né? Como eu falei no início da minha fala, que até o início da década de 90 não se falava com muita força sobre a existência ou sobre a presença de comunidades quilombolas em Alcântara, né?
Então, é no final da década de 90 que nós vamos que essa discussão ela ganha força, porque até então esse conflito fundiário ele era tratado pelo Estado e pelo judiciário sob a ótica civilista meramente do direito agrário, não tinha o debate étnico aqui. Então, em 1999, as comunidades de Alcântara, elas realizam o primeiro seminário A Base Espacial e os Impasses Sociais, né? Em 1999. E aí participam o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual participou, e alguns juízes da Justiça Federal participaram desses seminários. E aí foi quando as comunidades começaram a pautar. Olha, aqui não é um conflito meramente agrário. Nós tem comunidades negras quilombolas aqui. Nós precisamos focar nisso. E aí, esse seminário é tido por nós como uma virada, um divisor de águas, né? Porque é ele que vira a chave do debate civilista para o debate étnico. E aí se começa aí é quando o Ministério Público Federal, por solicitação da então procuradora federal, doutora Débora Duprá, que na época coordenava a sexta Câmara do Ministério Público, que não atuava, ela não atua aqui, ela não atuava aqui, mas ela passou a demanda por ofício aqui do Estado, do MPF. E aí se faz esse inquérito civil público, aí é feito esse laudo que eu falei para vocês, e esse inquérito, a partir desse inquérito é apresentada uma ação civil pública, aí a partir dessa ação é que é construído o processo de certificação das comunidades quilombolas de Alcântara pela Fundação Cultural Palmares. É quando as comunidades começam a se mobilizar, fazem o processo de autorreconhecimento e solicitam da Fundação Cultural Palmares e encaminha com cópia para o Ministério Público que elas sejam reconhecidas como comunidades quilombolas. Então, tem um processo de movimento político, ou seja, a identidade ela também é acionada pelo fator político, né? E aí, foi a partir dessa ação civil pública que a Fundação Cultural Palmares ela reconhece as comunidades quilombolas de Alcântara. E aí, em 2008, depois da audiência na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, em outubro de 2008, acho que 28, se não me engano, de outubro de 2008, o INCRA publica o relatório técnico de identificação e delimitação do território quilombola de Alcântara, logo após a audiência na comissão. A audiência foi no final de outubro, no dia 4 de novembro de 2008, o INCRA publica a portaria de reconhecimento, o relatório reconhecendo o território como pertencente às comunidades. No entanto, nunca publicou a portaria de reconhecimento, até hoje. Então o processo está perfeito, cumprido quase todas as fases, a única coisa que falta é a portaria de reconhecimento, né, e o decreto presidencial publicando a titulação. Então, não tem mais
todas as outras fases já foram cumpridas, e como eu falei antes, sem titulação nenhuma. Então, esse processo de construção da identidade, ele, no caso de Alcântara, ela ganha força a partir do conflito, né? Então, ela é acionada pelo conflito, vamos dizer, que as comunidades sempre foram quilombolas. No entanto, a identidade invisibilizada, porque quilombo só veio aparecer no ordenamento jurídico como sujeitos de direitos a partir da Constituição de 88. Então, esse é um contexto nacional. Então, é esse conflito de Alcântara que vai acionar essa identidade a partir de um processo político de reivindicação de 1999, e em 2017 a gente realiza o segundo seminário, né? A base espacial e os impactos sociais. É quando a gente decide por apresentar a segunda denúncia na OIT contra o Estado brasileiro, porque a primeira foi apresentada em 2008, que é, inclusive, a partir dessa primeira denúncia na OIT, que o Brasil reconhece as comunidades quilombolas brasileiras como sujeitas de direitos da Convenção 169. Porque quando a OIT se manifesta, nós apresentamos essa denúncia em função do acordo que o Brasil fez, na época, com a Ucrânia, para construir uma base dentro do território de uma das nossas comunidades, a comunidade de Baracatatiua e Mamuna. E aí nós apresentamos essa comunicação. Quando a OIT se manifesta, ela se manifesta dizendo que comunidades quilombolas se aplicam ao conceito de povos tribais, que está lá na Convenção 169, porque até então o Brasil só reconhecia as comunidades indígenas como sujeitas de direitos da Convenção 169. Quem tiver interesse em saber um pouco sobre isso, tem um livro meu, que não é sobre Alcântara, mas ele passa por aí, que é sobre consulta, que se chama a Convenção 169 da OIT e a questão quilombola. Esse livro aqui é Elementos para o Debate. Ele tá disponível em e-book, né, no site da Justiça Global, e ele está disponível gratuitamente na versão impressa. Quem tiver interesse pode solicitar para a Justiça Global, que é uma ONG de direitos humanos, e ela envia o correio. Maravilha. Professor, também, se tivermos mais perguntas, a gente pode ir fazendo as inscrições, mas até me veio uma outra aqui, vou aproveitar. A gente escuta muito desse público de adolescentes, né, que a gente tem feito as oficinas do Pertencer, por que desse reconhecimento? Né, qual a importância desse reconhecimento? E aí eu queria, em alguma medida, que o senhor nos compartilhasse, assim, quais foram as diferenças que vocês sentiram enquanto comunidade, né, nessa organização, em ter esse processo de reconhecimento, se isso trouxe, em alguma medida, mais garantias de direito, ou se facilitou esse processo de visibilidade para buscar essas garantias. O que o senhor entende que muda com esse processo de reconhecimento como um quilombo? Então, acho que há aí, no caso de Alcântara, uma espécie de paradoxo que precisa ser discutido com um pouco mais. Por quê? Do ponto de vista prático, nós não avançamos no que diz respeito à segurança jurídica, né? Porque
Nós não temos ainda o nosso direito de propriedade coletiva satisfeito, o território nunca foi titulado, e isso se desdobra, como consequência, na falta de acesso pleno a uma série de outras políticas públicas, né? O que é muito ruim. Por outro lado, por isso que eu falo que é um paradoxo, eu acho que se nós não tivéssemos sido reconhecidos e reivindicados isso, reconhecidos como comunidade quilombolas e fosse meramente comunidades camponesas ou de trabalhadores rurais, nós já teríamos sido removidos de nossas terras. E aí eu acho que o fato, mesmo sem o título de propriedade, mas o fato de nós termos minimamente uma identidade étnica reconhecida pelo Estado, porque o Estado reconhece, ele não nega, embora ele não titula, mas ele tem vários atos de Estado em que ele reconhece, inclusive reconheceu isso na audiência da Corte Interamericana. Ele pensa políticas, agora recentemente, por exemplo, inaugurou a Política Nacional de Gestão Territorial quilombola a partir de Alcântara. Acho que vocês devem ter visto que há cerca de um mês e meio ou dois veio uma comitiva de ministros em Alcântara para isso, então, para trazer política quilombola, né? Então, tem o reconhecimento. Se não houvesse esse reconhecimento, mesmo sem o título de propriedade, seguramente eu posso afirmar isso com muita tranquilidade, nós já teríamos saído das nossas terras, nós já teríamos sido removidos ou desapropriados de nossas terras. Eu acho que o que nos segura no nosso território, o que tem nos segurado ao longo desses anos, são 45 anos, né? Quase 45 anos. Eu acho que o que tem nos segurado nas nossas terras, apesar de todos os problemas, é o fato de nós sermos quilombolas. Porque se não fosse isso, mesmo sem o título, a gente já teria saído. Temos mais perguntas. Vi que a Joyce pediu aqui se tinha a possibilidade de compartilhar o relatório do INCRA, de reconhecimento das comunidades e territórios. E o seu livro também, eu já até encaminhei, Joyce, o e-book, mas vou colocar o link aqui para quem quiser acessar. Tem várias publicações no site da Justiça Global, que eu acho que possa ser de interesse dos pesquisadores que estão aqui presentes. Temos mais inscritos para fala? Mais alguma ponderação? Bom, então a gente está, já que até ultrapassando um pouco do tempo da nossa reunião, costuma ser mesmo uma hora aula aqui de encontro, mas de todo modo, professor, acho que foram considerações muito relevantes, assim, esse relato de proximidade de quem está realmente vivenciando, acho que nos contribui muito. É uma forma também, era uma outra pergunta que a gente tem feito aos nossos convidados. A gente sabe que tem uma atuação muito direta do Ministério Público Federal, mas a gente queria também entender, enquanto Ministério Público Estadual, qual seria a nossa função dentro dessa dinâmica toda de violação que tem ocorrido no território de Alcântara. Acho que pode ser uma última provocação para a gente se encaminhar aqui para o fim. O que o senhor entende a nível de atuação do Ministério Público Estadual, né? Como é que se insere dentro dessa dinâmica, especialmente porque nós já tivemos algumas oportunidades de fala aqui, como o caso das populações tradicionais ali indígenas, que nos relatam situações de violações que não, às vezes são tratadas aí em nível federal, mas que têm direitos subjetivos dessa população que também estão sendo atingidos, pela questão da infância, pela questão da mulher, né, pela própria questão que o senhor já mencionou aqui, da segurança alimentar. Como o Ministério Público Estadual teria uma atuação, na sua visão, dentro dessa ótica de violação?
Então, eu acho que tem uma série de situações que eu acho que cabe a atuação do MP estadual em Alcântara. Eu acho que uma delas é no que diz respeito à questão de ausência ao debate sobre implementação de políticas públicas, né? Saúde, educação, é, a questão que envolve, por exemplo, reparações e indenizações geradas a partir da década de geradas pelo processo de implantação da base espacial, a maioria dessas ações, algumas, aliás, não a grande maioria, algumas ainda tramitam na justiça estadual. Eu acho que talvez fosse um debate in, 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 interessante. A gente precisaria fazer uma espécie de filtro, porque grande parte dessas ações elas já foram já foram federalizadas, mas tem muitas ações ainda que ainda tramitam. Tem um problema que é muito sério em Alcântara, que é atual, por exemplo, que é inerente a todo o município, que a rede elétrica que abastece a maioria das comunidades é uma rede bifase, né? Uma rede bifase que ainda é a rede original de quando foi instalado pelo programa Luz para Todos. Então, tem muitos acidentes, quebra, tem muitas coisas. E, há algum tempo, nós estamos solicitando da Equatorial a substituição para trifase e a requalificação de toda a rede, porque, e aí a resposta da Equatorial nós não vamos fazer porque tem uma ordem do comando do centro de lançamento de Alcântara para não fazer a substituição, porque essas comunidades vão sair, então não adianta investir. Então, e o centro de lançamento faz isso porque ele se agarra, vamos dizer assim, no decreto de desapropriação, né? Que é um decreto da União. Só que, e com isso, desconsidera o fato de que esse uma situação que está em litígio e que a área ela já foi reconhecida como quilombola. Então, a suposta propriedade da União ela também está em discussão. Mas, independentemente disso, de estar ou não, as comunidades têm o direito à política pública e de acessar bens de consumo, isso, com toda a sua plenitude, independentemente se vão sair ou não. Nós já apresentamos isso para a AGU, para o Ministério da Igualdade Racial, que informou a gente recentemente de que eles já oficiaram a Equatorial, já oficiaram o Ministério Público, estão estudando, estão esperando respostas para, e aí, a partir disso, estudar eventual judicialização. Mas essa é uma, por exemplo, essa é uma situação que eu acho que poderia caber algum tipo de atuação. Se houver interesse de operacionalizar isso, eu posso, inclusive, marcar uma reunião com o Ministério Público, a gente pode tentar construir isso com a nossa assessoria jurídica. A minha formação é em direito, mas eu não advogo, no caso de Alcântara, porque tem tem um grupo de entidades, de organizações que já fazem isso. O meu papel é coordenar esse grupo de assessoria para que o caldo não desande, né? Então, o meu papel é muito mais político
nisso. Então, mas aí, se houver interesse de caminhar nisso, a gente pode tentar marcar uma reunião com a nossa assessoria para a gente estabelecer aí um mapeamento e alguns filtros para a gente tentar visualizar de onde é que seria, do ponto de vista prático, onde caberia uma atuação do MP estadual. De minha parte, eu acho super justo e super importante que o Ministério Público pense nisso com mais carinho, que eu acho que teria muito a contribuir mesmo com a gente. Já está como dever de casa. Já vamos fazer aqui, tentar fazer essa comunicação, né, diretamente com as promotorias responsáveis, e a gente faz esse contato com o senhor para tentar viabilizar, né, de repente, uma reunião. Mas faz muito sentido essa fala quando o senhor nos trouxe que é uma violação ininterrupta, né, não parou lá em 1900. A gente segue com alguns outros direitos sendo violados. Um exemplo aqui que a Jo está falando é que poderia ser a implementação de políticas públicas no território, implementar a educação escolar quilombola, acho que são outras facetas possíveis, né, de atuação na esfera estadual. Bom, não tendo mais perguntas, acho que podemos ir nos direcionando aqui para os encerramentos. Queria devolver a palavra à doutora Carla, à doutora Renata, para que nos possibilitassem esse fechamento, já agradecendo a participação do professor Danilo e de todos os pesquisadores que estão aqui conosco. Doutoras, a palavra está facultada. Doutora Renata, doutora Carla. Bom dia a todos e todas. Queria agradecer ao professor Danilo pela excelente palestra. Eu também sou pesquisadora de comunidades quilombolas, eu pesquiso as comunidades quilombolas de Barcarena, assim como a Joyce, que está fazendo o pós-doutorado dela, a gente sempre toca uma ideia, tudo. Então, ouvir a sua fala é muito interessante para nós, porque nos traz novas perspectivas, novos documentos para analisar, novos pensamentos que nos surgem, né? E aí, a partir disso, né, como ela já pediu, a gente vai aguardar aí a documentação que seja possível o senhor nos fornecer, para a gente poder caminhar no sentido de fazer esse guia que nós estamos nos propondo, juntamente com o MP do Maranhão. Quero agradecer também a doutora Carla pelo acolhimento, pela parceria, a Maíra e demais da sua equipe aí do CEAF, do MP do Maranhão. Obrigada, Renata. Obrigada, Maíra, por ter conduzido tão bem, conduzindo tão bem o nosso grupo de pesquisa. Professor Danilo, eu tenho certeza que esse foi só o primeiro contato de muitos que nós precisamos ter. É muito interessante. Eu fiquei pensando aqui em ao ouvir a sua fala, o tanto de novos olhares nós conseguimos construir, não é? Juntos. E me deixa muito preocupada essa situação que a Maíra lançou nessa última questionamento, porque nós sempre tivemos um pudor exagerado, enquanto o Ministério Público do Estado estadual, e eu acho que Renata também pode fortalecer essa fala, em relação ao Ministério Público Federal. Tem algumas matérias que nós temos muita timidez em atuar, porque achamos que é completamente do Ministério Público Federal. Quando nós podemos, sim, contribuir muito, porque mais vascularizados somos, conseguimos chegar em locais que a Procuradoria Regional não pode chegar fisicamente, nós estamos ali mais perto, né? E podemos fazer uma atuação complementar que pode fortalecer muito mais a população e a sociedade, né? Isso nós já vimos propondo nos grupos, eu faço parte de um grupo de trabalho do Conselho Nacional do Ministério Público, que pesquisa comunidades tradicionais e povos originários, naquele âmbito, e nós temos componentes do Ministério Público Federal e do Ministério Público Estadual. E é tão proveitoso, e a gente consegue avançar muito mais quando conseguimos nos sentar
e juntos fazermos o entendimento dessas questões. Ao mesmo tempo, há 4 anos atrás, quando nós assumimos aqui a Escola Superior do Ministério Público do Maranhão, nós fizemos uma reunião e um webinário com as mulheres, algumas mulheres de etnias indígenas aqui do Maranhão. Àquela altura, nós queríamos saber até que ponto a Lei Maria da Penha as protegia, né? E a partir do olhar delas, nós vimos que era criado todo um limbo, onde a lei não chegava até elas, né? E era uma lei especial, uma lei que nós achávamos que protegiam todas as mulheres brasileiras, mas efetivamente não atende a todas as mulheres brasileiras, né? Pelo menos não às mulheres indígenas e não na integralidade da lei. Então, a maior parte das medidas protetivas de urgência que o legislador colocou ali na Lei Maria da Penha não possui exatamente isso que o senhor fala, não veio através de um debate étnico, né? Pelo menos deixou de fora, pelo menos, as mulheres indígenas, né? Eu tenho outros grupos vulneráveis de mulheres, né? Outros feminismos que ficam desprotegidos, que não foram pensados na época da formulação da Lei Maria da Penha, mas é só para ilustrar. Eu trago aqui a questão das mulheres indígenas. E naquele momento, elas também falavam que se elas estivessem dentro da reserva, elas tinham uma proteção. Se elas estivessem fora da reserva, elas ficavam exatamente nesse limbo, que eu vejo agora, nesse exemplo que o senhor deu da questão dos serviços de energia, né, elétrica, e eu fico imaginando como é que nós podemos viver nesse mundo tão digitalizado se não temos acesso a uma boa energia elétrica, né? Então, é um verdadeiro absurdo isso, né? Quantas vezes nós podemos violar e quantas vezes nós podemos vitimizar os nossos, né? Então, esse diálogo a partir do seu olhar é um diálogo muito importante para todos nós. Eu tenho a impressão que essa questão ela tem que ser pautada tanto pelo nosso grupo de pesquisa, quanto veiculada para os órgãos que estão na atividade fim. Então, assim sendo, eu agradeço muito e digo o quanto produtiva, para mim, foi esse encontro de hoje, e eu acredito para todos que estiveram aqui nesta manhã, nesta horinha aqui conosco, na medida que saímos com vontade de falar muito mais sobre essa temática, de ouvir muito mais o senhor. Assim sendo, entrego para a Maíra fazer o encerramento, já que na ansiedade do nosso próximo encontro. Beijo para todos. Bom, sem mais delongas, agradeço a presença de todos. Temos pesquisadores aqui de vários estados, a gente vai manter essa lista de inscritos para enviar comunicações sobre os nossos próximos encontros. É muito bom tê-los aqui conosco. Também aos membros efetivos do GEPIDA, vamos manter essa comunicação lá no grupo do nosso WhatsApp. Já encaminhei alguns materiais lá do que a gente foi encontrando aqui das indicações do professor Danilo. Professor Danilo, devolvo a palavra para que o senhor feche aí com chave de ouro o nosso encontro de hoje. Então, na verdade, só para agradecer o convite mesmo e dizer que eu sigo à disposição. Muito obrigado pelo dia. Isso, então. Bom resto de manhã a todos. Vamos abrir as janelas as câmeras para uma foto, um registro? Está fazendo, gente? Foi, doutora. Ótimo, esse é o sorriso dos pesquisadores brasileiros, que têm a vida muito fácil, não é isso, professor Danilo? É isso. É isso, gente. Obrigada. Até a próxima. Bom descanso. Tchau, tchau.